Olá, boa noite, a paz do Senhor para todos. Tudo bem com vocês? Quero convidar neste momento para a gente estar orando a oração que o Senhor nos ensinou, né? O Pai Nosso. Vamos lá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra do mal, porque tu é o reino, o poder e a glória para sempre e sempre. Amém. Deus, obrigada, Jesus, porque o Senhor é o nosso papai querido. Senhor, obrigada porque o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Jesus, que o Senhor venha derramar sua graça sobre as nossas vidas. Precisamos de Ti, Jesus. O Senhor tem sido, ó Deus, suficiente na nossa vida. O Senhor tem sido único. Obrigada, Jesus, por tudo. Pelo ar que respiramos, pela nossa saúde. Jesus, que o Senhor venha de encontro também a essas pessoas que aí estão, Pai, nos assistindo, adorando conosco, Pai. Jesus, que o Senhor conhece a necessidade de cada pessoa. Deus, o Senhor sabe o que eles precisam. Então, Pai, que o Senhor venha derramar a Tua mão poderosa sobre cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, se faça presente aqui no nosso meio. E que tudo que for feito aqui neste lugar seja para a Tua honra, para a Tua glória. Que o Senhor venha receber, Jesus, como aroma suave nas suas narinas. Amém. Amém. De repente tudo volta ao lugar. De repente a casa volta a ser um lar. De repente a gente para ouvir. Só agora a gente para de exigir. De repente a gente volta a amar. De repente dá saudade de abraçar. De repente protegemos os avós, mas na verdade sempre estiveram sós. De repente o nosso barco se encheu. De repente não há rico e nem plebeu. De repente todo mundo quer remar, mas sem comandante não saímos do lugar. De repente a gente lembra que pecou. De repente só Jesus é o Senhor. De repente o bem vence o mal. Não importa o que se fez no carnaval. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio para esta ferida. Jesus,
saída, só há um remédio pra esta ferida. Jesus, Jesus, Jesus. De repente tudo volta ao lugar. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Uma boa noite. Eu quero compartilhar com você também aqui uma rápida palavra. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, onde você está. Para quem está nos conhecendo aqui, nós somos a igreja aqui, irmãos, da Imar, no Jardim Gá. E a igreja está toda aqui, a Letícia, a Patrícia, a irmã Antônia, a irmã Cida, que cedeu a casa dela aqui para a gente estar adorando ao Senhor com vocês. Né? O Sloan, a Aline. E tem uma bênção que chegou para abençoar nossas vidas também aqui. Né? O nome dele é? Mateus. Mateus. Glória a Deus. E nós vamos ler em Juízes 6, apenas 3 versículos. Juízes 6, 11, 12 e 13. E eu vou ler assim para ganhar tempo, irmãos. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E é interessante, irmãos, que eu creio que nesses últimos dias que nós temos passado, não é só que está, né, esse termo na boca só de Gideão. Eu sei que muitos brasileiros hoje, né, está com este mesmo, né, sentido na boca, falando: Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Por que tudo isso sobreveio sobre nossas vidas, né? E eu quero com você meditar nessa história, né, muito conhecida, e eu quero chamar sua atenção para perceber que os céus, irmãos, chamou a atenção dos céus. Ou seja, um anjo desce à terra e fica a observar um homem. E é interessante que o anjo observando aquele jovem, ele tinha que estar fazendo algo muito especial. Ele tinha que estar fazendo algo muito importante para chamar a atenção, irmãos, dos céus. Ou então o anjo desce e fica observando aquilo, né? Mas nós precisamos entender a história, né? Nós precisamos aprofundar sobre o que isso aconteceu. E eu quero que você observe o quadro, o momento que o povo de Deus estava passando neste momento, nessa época, né? Ou seja, a Bíblia vai falar, irmãos, que, grave isso, os medianitas, né? Os medianitas com os amalequitas e o povo do Oriente, eles se apossaram, ou seja, eles dominaram o povo de Deus nesse tempo. E a Bíblia vai nos falar o que, irmãos? Que isso foi por 7 anos. Pode parecer coincidência, né? Alguns podem falar, não, que, irmãos, podia ser outros anos, mas exatamente 7 anos o povo de Deus ficou o quê? Né? Debaixo daquele jugo. E eu creio que o Senhor, o Espírito Santo, está falando algo comigo, né? Ele está tentando mostrar algo para a igreja do Senhor nesses dias, né? E nós precisamos, irmãos, entender quem eram os medianitas, quem eram os amalequitas e quem era esse povo do Oriente. E eu quero com você, né,
falar que, ó, os medianitas, irmãos, nesse contexto, ele significa para o povo de Deus o que, irmãos? Dificuldade, exatamente. Escassez e aflição. Olha só. O povo de Deus, povo escolhido, né? Ou seja, a dificuldade estava tamanha, irmãos, neste tempo. A dificuldade estava tremenda, o povo plantava, o povo trabalhava, o povo se esforçava, mas vinham os medianitas, né, e destruía tudo, ou pegava e levava para si, porque eles tinham domínio, né? Israel não sabia o que fazer. Ou seja, significava dificuldade, significava também escassez. Irmãos, estava tudo acabando. Estava tudo acabando, né? Israel olhava para um lado, não sabia o que fazer, porque não tinha o que comer, né? Já não tinha até nem o que mais plantar, irmãos. E também a aflição, o povo estava aflito, irmãos. Né? Era um quadro onde todo mundo estava com a mão na cabeça, olhando o que estava acontecendo. A aflição tinha tomado de conta dos corações. Ou então, para o povo de Deus, os medianitas, nesse contexto significa isso. Dificuldade, escassez e aflição. Mas também tinha os amalequitas. Não era só os medianitas. E os amalequitas aqui também significa inimigo do povo de Deus. Exatamente. Né? E o que eu quero trazer para os nossos dias? Irmãos, estejam atentos ao que a Bíblia está falando conosco. Estejam atentos ao que a Bíblia está nos direcionando. Né? E a Bíblia fala que não vem dias melhores, porque é o fim dos tempos e a palavra ela precisa ser cumprida, irmãos. A palavra ela tem que ser cumprida. Porque a palavra do Senhor ela não pode voltar atrás. Ele deixou desde o princípio, irmãos, e está acontecendo nos nossos dias. Vai surgir muitos mais inimigos, como já tem o povo perseguindo o povo de Deus. Cristãos morrendo, cristãos sofrendo, né? E vai surgir, sabe por quê? Porque vem o anticristo, igreja. Porque o anticristo está à porta e sabe, ele é contra Cristo, ele é inimigo do povo de Deus. E os amalequitas significa inimigo de Deus. Mas também tinha o povo do Oriente, né? O povo do Oriente. E isso significa o quê? Gente de outra cultura, exatamente. Ou seja, gente de outra cultura, pregando que cultura? Perversidade. Aí está, imoralidade e desonestidade. Irmãos, e para os nossos dias, irmãos, o que tem prevalecido de perversidade nos corações, homens maus, é o que a Bíblia diz que nos últimos dias haveria homens maus, amantes de si mesmo, né? E você vê para todo lugar, você liga a televisão, você sai na rua, tragédia atrás de tragédia, né? Homens sem nenhum amor para com o próximo mais, né? E a igreja do Senhor está aí, irmãos, para fazer diferença. Ou seja, a imoralidade, irmãos, a imoralidade tem entrado até nas igrejas, tem entrado, irmãos, em todos os ambientes que você possa imaginar, trabalho, e tem chegado principalmente às crianças, irmãos de Deus. E isso tem chegado até o trono de Deus. Deus tem se incomodado com este quadro, ou seja, e a desonestidade. E isso, o pessoal do Oriente significa isso nesse contexto. A desonestidade, irmãos, tem imperado muito no Brasil, principalmente. Mas às vezes nós olhamos só para quem? Para quem está lá no poder, no Congresso, né? Mas nós não se vemos no espelho, irmãos, né? Começa dos pequenos e Deus tem chamado a igreja para fazer diferença, mas a igreja tem se omitido, sendo desonesta também. Muitos sim, irmãos, nesses dias, né? E às vezes começa com coisas pequenas, irmãos, que os crentes, o povo de Deus, para se dar bem, se sair bem, para se sobressair ou ter algo para si, precisam mentir, precisam se omitir, irmão, sobre algo. Isso é desonestidade. Ou então que eu quero proclamar a igreja, irmãos, para a gente não olhar este quadro que nós temos vivido hoje, porque o povo de Deus também sofreu o mesmo quadro, irmãos, parecido. O povo estava o quê? Oprimido, irmãos, pelos medianitas, pela dificuldade, pela escassez, pelos amalequitas, que era o povo
inimigo de Deus, e pelo povo do Oriente, que era pela perversidade, a imoralidade e a desonestidade, querendo trazer isso, irmãos, como cultura, né? E nós não podemos nos conformar com isso, é isso que o Senhor nos fala. E eu também quero, irmãos, concluir, né, essa mensagem como, né, que nós venhamos, irmãos, fazer como Gideão, né, a ponto de o céu descer e observar aquele homem, né, a diferença que ele estava fazendo lá, mas ele estava fazendo algo muito poderoso, muito importante, que era o quê? Ele estava malhando trigo, irmãos, para a sua própria sobrevivência. É isso que a palavra vai falar, irmãos. E quando ele faz isso, eu entendo que a igreja do Senhor, ela precisa malhar o trigo. Trigo fala de alimento. Alimento, irmãos, que o povo precisa. Ninguém vive sem alimento. Ninguém sobrevive sem um alimento, né? E a igreja do Senhor precisa se alimentar. Não importa o quadro, não importa a situação. Gideão, ele entendeu que ele precisava se alimentar. Ele precisamente, e ele foi malhar. E isso chamou a atenção dos céus. Isso tem chamado a atenção dos céus durante, irmãos, todo o Velho Testamento. Deus dá uma ordem expressa, né, para matar, para destruir. Aí um homem se levanta, né, uma nação se levanta, alguém se levanta e começa, irmãos, a se alimentar, né, daquilo que o Senhor tem. E Deus muda o curso, e Deus muda toda a situação e abençoa o povo. A nação brasileira precisa se alimentar do que realmente é comida espiritual. Irmãos, nós temos a palavra, irmãos. Nós temos os nossos joelhos. É hora de se pôr, irmãos, como igreja do Senhor, buscando para que este quadro mude, para que Deus se volte para esta nação, para que Deus se volte para o povo dele, irmãos, e faça diferente, irmãos. E abençoa, nós precisamos. E eu fecho, irmãos, essa mensagem com o livro de Apocalipse 3:11, que diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Coroa fala de salvação, exatamente, é a salvação. E é interessante que ele fala, guarda o que você tem, porque alguém pode roubar, irmãos. Isso é valioso demais, e alguém pode roubar. E é interessante que quem fala é o próprio Deus. Ele fala, eis que venho sem demora, ou seja, não vai demorar mais, irmãos. Ele está falando, não vou demorar não, estou indo, mas eu não vou demorar não. Então, ele está à porta, e eu convido a você a orar comigo. Vamos fazer uma oração pedindo, né, que o Espírito Santo, que o Senhor tenha misericórdia de nossa nação, do povo de Deus nesses dias. Pai, eu te agradeço porque o Senhor sabe, Pai, o coração dos teus filhos. E o Senhor, e todas as vezes que os teus filhos se voltam, Senhor, conforme, Senhor, a tua vontade, o Senhor também, Senhor, abençoa a nação. O Senhor abençoa a todos, ó Pai, que nós venhamos tomar a decisão como Gideão, ó Pai, de nos alimentar, Pai. E mediante, Senhor, qualquer situação, e mediante qualquer coisa, Pai, nós venhamos se pôr, Senhor, a malhar, sim, Senhor, o trigo, que significa a tua palavra, que nós venhamos ter sede, anseio, Senhor, e zelar por isso, Senhor, aclamar, Senhor, por misericórdia, aclamar, Senhor, por proteção, por tua paz, Senhor. Senhor, nos livra, Senhor, nos guarda, Senhor, e desperta a tua igreja para essa verdade, para esses dias, ó Pai querido. Desperta, Senhor, porque eu sei que o Senhor está fazendo um mover, ó Pai querido, porque já tem chegado até nós. Obrigado, Deus, porque, Senhor, o Senhor aprove, o Senhor trazemos aqui para falar, para transmitirmos, Senhor, essa palavra, que ela possa encontrar nos corações de cada ouvinte, Senhor, aquilo que ali apraz fazer, ó Pai querido, e mova, Senhor, mova céus e terra, Senhor, a favor dos teus filhos, no teu nome, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Salvação, e a ti me renderei. Se ao teu abençoo, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
a gente vai acabar aqui nessa live, como o nosso pastor Luiz sempre faz, né? Dando as bênçãos apostólicas. Que a graça do Senhor esteja com todos vós, para sempre e sempre e sempre. Amém. Amém.